Eu queria poder ter um pouco mais de expertise para entender melhor o torcedor brasileiro. Há anos a seleção brasileira vem atravessando um momento que parece não ter fim, um momento altamente negativo, e isso fez com que os torcedores se afastassem de forma concreta mesmo da seleção brasileira. Os coluios que a CBF sempre promoveu, as convocações sem nenhum mérito para quem está sendo convocado, jogadores que não performam tão bem a ponto de serem selecionáveis e, óbvio, muito questionados pelos torcedores brasileiros. E, lógico, a culpa sempre caindo em cima do presidente da CBF, em cima dos técnicos brasileiros, que não tem capacidade, que não tem critério e que não sabe nem o que está fazendo lá. E coisas mais. Né? Então o torcedor foi perdendo o gosto pela seleção brasileira. O desgosto foi se tornando um ranço. O ranço fez com que a seleção brasileira passasse por um processo de rejeição descomunal que talvez nenhuma outra seleção do planeta tem. E aí a turma lá da CBF resolve fazer uma reviravolta, né? Resolve dar uma reviravolta como poucas vezes se viu. Na verdade, como nunca se viu, né? Um técnico estrangeiro dirigindo a seleção brasileira. E esse camarada não é qualquer um. Né? Para muitos, o maior técnico do mundo, o melhor técnico do mundo, um grande organizador, ao contrário do que alguns comentaristas estão falando, um treinador imediato. Né? É o cara que consegue chegar, agregar, criar um time dentro de um grupo, fazer com que esse grupo compreenda suas ideias, que monta times organizados e que é amplamente vencedor. É um técnico que nas 5 principais ligas do futebol europeu acabou sendo campeão. É o técnico que já foi campeão europeu por diversos clubes diferentes. Um técnico que trabalhou com as maiores estrelas da nossa contemporaneidade. Quase que intocável. Eu não diria 100% de rejeição, porque sempre vai ter um ou outro que não concorda com um técnico gringo à frente da seleção brasileira, o que eu acho, hoje, acho ridículo. Porque não se tem um técnico brasileiro com a capacidade suficiente para poder estar à frente daquela seleção. Isso já foi comprovado por A mais B. Já tivemos técnicos de várias gerações diferentes e que nenhum deles conseguiu dar jeito na seleção brasileira. As convocações, todas elas questionáveis, jogadores não vivendo o seu melhor momento e presente na seleção, conluio entre presidente de CBF, empresários, patrocinadoras, jogadores sendo convocados, pagando para ser convocados ou para serem convocados. E agora vem um técnico, e é claro, todos nós sabemos que essa convocação não é totalmente aquilo que ele acredita, né? O time que ele vai montar não é aquilo exatamente que ele acredita como time, que ele entende que deve ser o melhor para a seleção brasileira, para este momento imediato na Copa do Mundo, afinal de contas está ali. O Neymar está fora, o Ederson está fora, e outros jogadores importantes também estarão fora por motivos de lesão. O Neymar, no caso específico, voltando agora de lesão, não tem condição nenhuma de performar no seu melhor e, consequentemente, está fora. Mas aí a gente chega no ponto central. A gente reclama que os jogadores que estão lá fora não são suficientes para poder vestirem a camisa da seleção porque não conseguem entregar. E também existe uma justificativa muito plausível que não tem identificação porque estão longe do torcedor brasileiro. E aí, de repente, o técnico Ancelotti pega a lista feita pelos seus auxiliares, dá uma analisada breve e dá uma peneirada razoável e resolve trazer vários jogadores que vestem a camisa dos clubes brasileiros. Tem jogadores do Corinthians, tem jogadores do Flamengo, muitos, né? Jogadores do Flamengo. E só que não tá legal. Não tá bom. Eu vi gente falando que é a mesma coisa, seleção de empresário. O cara tá trazendo jogadores porque tá recebendo para levar esses jogadores que atuam aqui no Brasil. São os mesmos torcedores que dizem que o Flamengo tem o melhor elenco da América. Se o Flamengo tem o melhor elenco da América, é lógico que vai ter um nome ou outro que serão questionáveis
A do o Danilo, por exemplo. O Danilo é altamente questionado. Nada justifica a presença do Danilo na seleção brasileira. Nada, absolutamente nada justifica. O ciclo do Danilo já se findou há muito tempo, né, na seleção. É um grande jogador para clube, para a seleção. Ele nunca foi o que se espera, o que se esperava dele. E agora, com a idade amplamente avançada, ele chega mais uma vez na seleção. Não justifica, ok. Mas como que nós vamos questionar os outros jogadores se nós queremos buscar uma identificação, trazer de volta a identidade? Ah, mas o Flamengo só levou jogador do Flamengo. Tá, gente. Levou do Palmeiras também, levou do Corinthians, goleiro do Corinthians, aliás, muito bom goleiro. Se esses jogadores não são suficientes para estar lá, quem são? Porque as mesmas pessoas que estão trazendo esses questionamentos são as pessoas que acreditam que o Flamengo tem o melhor elenco dentro da América Latina, dentro da América do Sul. Se o Flamengo tem o melhor elenco, onde está o problema do Flamengo ser o clube com o maior número de jogadores vestindo a camisa da seleção brasileira? E a seleção brasileira precisando dar trazer um resultado imediato, entregar algo de imediato. Seleção brasileira precisando montar um time rápido. Nada mais plausível, nada mais saudável, nada mais justificável que ter vários jogadores de um time, desde que esse time seja bom pra cacete. E o time do Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro. O Flamengo tem o melhor elenco da América. Onde entram os questionamentos e quais são as justificativas? Ah, é porque joga no Flamengo. Gente, o Flamengo tem o melhor time. Então, consequentemente, ele tem os melhores jogadores. E se esses jogadores estão lá e tem condição técnica de... Gente, como questionar o Wesley? É um garoto. O Brasil precisa formar um lateral para o futuro. Qual que é o problema dele estar lá? Se ele estivesse jogando na Europa, ele seria bom? Será? Porque um dos mais questionados é exatamente o garoto Wesley. Mas que tem um futuro brilhante. É um jogador promissor, muito promissor. É um jogador altamente promissor. Qual é o problema dele estar lá na seleção brasileira? Eu não consigo compreender. Porque o torcedor, ele não sabe de fato o que ele quer. Os volantes o volante do Flamengo tá lá vestindo a camisa da seleção. E é um camarada que, joga muita bola. É um camarada líder. É um camarada organizador. Gente, o Casemiro não poderia voltar? Não, todo técnico tem seus jogadores de confiança. O Casemiro é de confiança do treinador. Não tem como a gente questionar isso, não. O torcedor precisa colocar a mão na consciência de vez em quando e perguntar para ele mesmo: o que eu quero de futebol? O que eu quero do meu time? O que eu quero da seleção brasileira? Eu gosto ou não gosto da seleção brasileira? Torço ou não torço para a seleção brasileira? Certo é que o Carlo Ancelotti está trazendo de volta aqueles torcedores que há poucos dias atrás torciam pelo Real Madrid ao invés de torcer pela seleção brasileira. Aqueles torcedores que admiram o futebol europeu na sua excelência. E não tem nada errado nisso. Só que por que lá o cara serve e aqui não? Por que lá ele faz as melhores escolhas e aqui não? Tá na hora da gente rever os nossos próprios conceitos. Eu tô fechado com o Carlo Ancelotti. Boto muito mais fé nesses jogadores que estão sendo convocados agora do que nos jogadores que estavam sendo convocados anteriormente. Boto muito mais fé no técnico que temos agora do que nos treinadores que nós tivemos anteriormente. Vamos só torcer pela seleção? Cornetar faz parte. Torcer faz parte. Analisar negativamente faz parte. Mas tem que ser inteligente. Não dá pra ser burro o tempo inteiro, não, gente.